fidelidade. E nós estamos neste mundo e podemos ser contaminados pelo mundo. Por isso, irmãos, nessa noite, firme uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade. Coloque neste pacto que você vai firmar com Deus, este elemento, a fidelidade. Louvemos a Deus, porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E saiba, irmãos, Ele não espera menos da nossa parte do que a nossa fidelidade. Ele não espera nada menos do que isso do Vitor, do Ismael, do Lorival, do pastor Zé Carlos. Ele não espera nada menos do que isso. E se nós oferecermos menos do que isso, Ele reprova. Ele não aceita. Mas Maria, nós precisamos firmar essa aliança com Deus. Uma aliança de fidelidade. Fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Porque a fidelidade, meu irmão, tem como característica a independência. Exemplo, quando alguns caminham para um lado que nitidamente não agrada a Deus, eu caminho para o outro lado. Para numa avenida grande de São Paulo, faça essa experiência um dia. Comece a olhar para cima. Sabe o que vai acontecer? Logo vai ter mais um. Vai demorar muito tempo, vai ter outro. E não vai demorar muito tempo, vai ter uma multidão. Esse camarada está olhando para cima. Todo mundo querendo saber o que você está enxergando. Sabe por quê? Porque nós somos conduzidos. Nós somos levados pela massa, pela multidão. Mas, irmãos, enquanto a multidão está caminhando contra Deus, e eu digo aos irmãos, a multidão nunca está com Deus, a multidão está sempre contra Deus. Nós devemos estar caminhando na direção de Deus. Nós devemos estar caminhando na direção de Cristo. E o que eu disse é bíblico, porque há dois caminhos. O caminho largo, muitos entrarão por ele. E há um caminho estreito. E o caminho estreito passa um a um. Então a multidão está contra Deus. E a minoria está com Deus. Mas sabe de uma coisa? A minoria com Deus sempre será a maioria. Amém ou não? Amém. Porque Deus é maior que todas as coisas. Meu irmão, vamos ser fiel a este Deus. Vamos ser fiel a este Deus. É o mínimo que Deus espera de nós, irmãos. É o mínimo. Independentemente de quem está nos desagradando, de quem está no que desagrada a Deus nitidamente, deseja agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus? É o mínimo que Deus espera de seus filhos. Fidelidade. Fidelidade não é porque alguém disse que deve ser ou alguém disse que é assim que eu vou cumprir, que eu vou aceitar, que eu vou crer. Mas Deus disse que é assim, Deus disse que é dessa forma, acabou. Foi Deus quem disse, acabou. Eu me submeto, eu me quebrando, eu me coloco aos pés, eu me rendo. Outra característica, meu irmão, da fidelidade, a primeira é independência. Outra característica da fidelidade é a capacidade de discernimento. A capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas. A Bíblia diz que o espiritual compreende todas as coisas. E o espiritual, ele só pode ser espiritual se ele for fiel. Porque se ele não for fiel, se ele for infiel, ele não vai ser espiritual, ele vai ser carnal. Então, se ele é fiel, ele é espiritual. E se ele é espiritual, ele tem a capacidade de discernimento. O texto deixa bem claro que o espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. De ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2. De ninguém é discernido. Então, irmãos, a outra característica da fidelidade é a capacidade de discernimento. O Espírito que habita em nós, pela palavra de Deus, nos ilumina em todas as questões, em todas as situações. Exemplo. Porque no confronto direto entre o mal e o bem, sempre temos a impressão de que o mal sai por cima. Já pararam para reparar? Quando um policial e um bandido entram no confronto, quem nós vemos morrendo mais? O policial. Você está na sua rua caminhando, você vai ser assaltado e dá uma louca em você reage. Quem é que se dá mal nessa história? Você. O mal e o bem, a gente sempre tem a impressão de que está se dando melhor ou mal. E o salmista um dia ele diz: olha, eu olho para os incrédulos, para os infiéis e vejo eles crescendo.
isso me angustia, isso me entristece, isso me deixa pesaroso. Mas aí ele diz: quando eu entro na casa do Senhor, eu vejo o fim de todos eles. Irmãos, vamos firmar um pacto de fidelidade a Deus, porque a partir daí nós vamos ter discernimento, capacidade de compreender as coisas que nos servem. Um crente que tem, meu irmão, ou melhor, uma crente que tem um marido descrente, é um outro exemplo. Sem falar uma só palavra, ela leva seu marido à salvação. Tem uma história verídica de uma irmãzinha lá em Vila Natal, crente fiel a Deus. E ela, de vez em quando, tomava uma surra do marido, mas ela não deixava de ir à igreja. No domingo o marido disse: você vai ficar na igreja, vai ficar em casa. Não, vai sair de casa. E ela ficou, obedeceu ao seu marido. No outro momento o marido exigiu muita coisa dela e ela fez. E humilhou, e destratou, e pisou. E ela sempre quer. Sempre orando ao Senhor, clamando a Deus. E um dia, esse homem decidiu fazer com que aquele dia fosse o pior dos dias daquela mulher. E ele fez. Fez da vida daquela mulher naquele dia o pior dos dias dela. E aí no final do dia, no domingo, ela disse: eu vou para a igreja. Ele disse: pode ir chorar suas pitangas a Deus. Mas antes disso aí, ele fez uma pergunta a ela: por que você não revida tudo o que eu faço? E ela disse para ele: sabe por quê? Porque um dia eu vou morrer, eu vou entrar no reino dos céus, e vai começar uma vida de verdade para mim, de felicidade, de paz e de alegria. Quero proporcionar para você, nessa vida, que não tem esperança da vida com Cristo, que essa vida seja a melhor vida que você tem, porque depois você vai passar uma eternidade sofrendo. E aquilo impactou o coração do marido, e ela foi para a igreja, louvou a Deus, adorou a Deus. E na hora que o pastor fez o apelo, qual não foi a sua surpresa? Seu marido tomando a decisão do lado de Jesus, aceitando a Cristo como Salvador, e a vida foi transformada. Irmãos, firme uma aliança de fidelidade. Deus tem poder para todas as coisas. Se você não firmar um compromisso de fidelidade com Deus, não espere o milagre de Deus na sua vida. Você quer ser um vaso de bênção? É preciso firmar uma aliança de fidelidade. E se você não quer ser um vaso de bênção, você não vai repetir comigo. Mas se você quer ser um vaso de bênção, repita comigo, mais uma vez. Repita comigo. Diga aí, no seu lugar: Senhor, faça de mim um vaso que alegre o seu coração e que honre a sua casa, que honre a sua igreja. Amém. Faça isso. Amém. Seja isso. Um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Faça de mim um vaso que alegre o seu coração. E para isso nós precisamos firmar um pacto de fidelidade. Eu não posso alegrar a Deus se eu não for fiel a Ele. E a fidelidade tem como característica a capacidade de discernimento. Sua atitude, questionada por esse marido, fez com que o marido se quebrantasse diante de Deus. E essa é outra característica da fidelidade: o desprendimento. É natural a mulher aceitar todo o sofrimento, ou o homem aceitar todo o sofrimento? Não. Quantos de vocês, quantos de nós não revidaríamos? Não responderíamos na mesma altura? Característica da fidelidade: desprendimento egoístico. O que seria isso? Estou desprendido do meu eu. Estou livre da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. Onde a predisposição é proporcionar ao próximo alegria verdadeira, em cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, o seu alvo não é você, o seu alvo é o seu próximo. A sua alegria não é para você, a sua alegria é para o seu próximo. O bem não é para você, o bem é para o seu próximo. E quando nós temos essa visão, irmãos, o bem que desejamos vem para nós, nos atinge, nos enche. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite,
Firme uma aliança com Deus, onde a fé é um dos elementos desse contrato que você vai firmar com Deus. Onde o amor, o seu amor é outro elemento dessa aliança. Onde a confiança faz parte desse contrato que você firma com Deus. E onde a fidelidade se torna participante ou se torna presente nesse pacto, nessa aliança com Deus. Vamos desenvolver a fidelidade a Deus em todas as áreas das nossas vidas? Amém ou não? Amém. Para terminar, eu quero reforçar como os fatos são realmente. Estes e outros elementos dessa aliança entre Deus e nós são particularidades naturais do caráter de Deus. Deus é fiel? É. Deus é amor? É. Deus é confiança? É. Deus é fidelidade? É. Deus é fé? É. Isso tudo já é natural de Deus. Não é? Isso quer dizer que em Deus essas coisas são imutáveis, são plenas. Da nossa parte, nós precisamos desenvolver ao máximo esses elementos, porque eles não são naturais, eles são desenvolvidos, para que de verdade nós alegremos o coração do Senhor, nosso Deus, para que de verdade nós glorifiquemos a este Deus, para que de verdade nós louvemos a este Deus. E Deus não aceita a adoração que não seja de verdade. Exemplo? Caim e Abel. Por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque não foi de verdade. Não é porque foi de frutas. Não é porque foi de verduras. É porque o coração dele não estava voltado para Deus. E por que o de Abel foi aceito? Porque o coração dele estava voltado para Deus. Irmão e irmã, nessa noite, Deus tem uma aliança firmada com você. Você só precisa assinar de baixo, na tua responsabilidade, para que essa aliança seja entre você e Deus, entre Deus e você, para toda a eternidade. E eu não falo para incrédulo, não, eu falo para crente. Nessa noite, irmão, nessa noite, a glória de Deus está enchendo esse lugar. Deixa encher a sua vida. Amém. Deixa ele encher o seu coração. Amém. Deixe a palavra de Deus fazer diferença na sua vida. Amém. Não é para a glória A ou B, mas para a glória